Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão analisar, comentar as notícias com você hoje o advogado e jornalista Marcelo Pavão e o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A primeira notícia que a gente vai comentar é do episódio nacional das depredações, das invasões a prédios públicos, sede dos três poderes em Brasília no domingo. Mas é uma notícia local. Um comerciante de Santos, Walter Parreira, divulgou nas redes sociais um vídeo em que ele fala o valor pelo qual ele alugou um ônibus para levar pessoas a Brasília. Vamos ouvir. Aí em Santos nós temos a Pônei Turismo. É o ônibus que nós estamos pegando, saiu 17 mil reais. Vem 50 pessoas. Então, meu amigo, o momento é esse. O momento é de ocupar Brasília e ficar lá até a hora do nosso desfecho, da nossa vitória. É interessante, Pavão, ele ter citado o valor, porque houve danos materiais, dá prejuízo, e as pessoas que participaram podem responder, inclusive criminalmente, mas também financeiramente, pelo que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, é gravíssimo o que aconteceu domingo. Era uma tragédia anunciada e o segredo não tem outro. É o que os Estados Unidos descobriram na década de 70, quando teve o caso Watergate. Follow the money, ou siga o dinheiro. Então, a gente viu esse depoimento, Paulo, desse empresário, colocando à disposição uma empresa de transporte, dando nome, ou seja, como pessoa chegando lá, quero participar das manifestações, comprou a passagem ou pagou o ônibus e foi. Então, assim, não é tão simples e nem tão ingênua essa participação desse empresário, que precisa ser investigada, toda essa participação, de onde começa, onde termina. Porque não é possível haver uma convocação, como foi feita, para a festa da Selma. Que a verdade é essa. As convocações nas redes sociais chamavam e davam orientações para participar da festa da Selma. E, de repente, a gente vê que a festa da Selma é um grande plano de destruição do patrimônio público. Que isso não era para ter terminado, Paulo, apenas na destruição do patrimônio público. O fato é, o golpe deu errado, o golpe não deu certo. E fazia parte do golpe, de acordo com informações que estão surgindo toda hora a partir que as investigações foram acionadas, Paulo, as informações davam conta que fazia parte dos planos ter banho de sangue. E quem entraria nessa história do banho de sangue? A gente não pode esquecer que mais de 1 milhão de armas estão na mão dos particulares. E essas armas numa revolução, a gente não tem dúvida que elas seriam utilizadas. Então a coisa é mais séria do que a gente está vendo, a coisa é muito mais profunda do que a gente já descobriu e precisa ser, sim, muito analisado, chamar esse empresário, todo mundo que foi a Brasília, todo mundo que participou, chamar essa empresa de transportes para que apresente o contrato. Quem pagou os outros ônibus? Ele falou 50 ônibus. Quem financiou esses 50 ônibus? Quem financiou a comida? Quem financiou a estadia? Não era uma excursão. Nós não estamos falando, olha, vamos para Barra Bonita ver a Eclusa, vamos ver a Foz do Iguaçu, vamos a Brasília, porque as convocações foram nacionais, todas gratuitas, ninguém pagou o ônibus de estadia, nada, então foram financiados. E deu errado, só que a gente não pode ficar na mão desses terroristas. Para mim, esse bando de gente chama-se terror. São terroristas que emplacaram violência e destruição em Brasília e se espalhando pelo Brasil. A gente não pode esquecer que ontem ainda 6 torres de energia foram danificadas. Não houve vento, não houve tempestade, não houve nada. Então, não terminou ainda isso. Ou as medidas são drásticas e corretivas e enérgicas, ou então a gente ainda vai ter muita coisa e até a hora que alguém vai pagar com a vida. Muitos jornalistas e meios de comunicação usaram essa expressão terroristas em relação a esse movimento. Eu não concordo com o uso dessa expressão porque não houve uso de armas, não houve atentado
a pessoas. Eu entendo que houve vandalismo, depredação, invasão. Não tenho nenhuma dúvida de que crimes, e muitos crimes foram cometidos, inclusive associação criminosa, e que as pessoas devem responder por esses crimes e também financeiramente pelos prejuízos causados. Agora, tem uma divergência. O empresário fala que nesse ônibus tinha 50 pessoas e a empresa Pônei Turismo diz que foram só 15 passageiros, Benjamin. Boa tarde. A gente brinca em off que às vezes assim, a gente está feliz o dia a dia, mas com uma pauta como essa não dá para dar uma boa tarde. A gente vive um momento muito complicado no nosso país. Um momento que há quase 2 anos nós estávamos avisando que iria acontecer e ninguém acreditava. Eu me lembro quando a gente falou que o presidente não ia ser eleito, e a gente lembra quando a gente falou que semelhante aos Estados Unidos haveria algo em Brasília, e agora quando a gente escuta o Marcelo Pavão falando, nós estamos avisando, vai ter sangue, porque eles não param. Este programa que passa agora de tarde, você que não está vendo na hora do almoço, ou você que vai ver a reprise à noite, neste momento o ministro Alexandre de Moraes proibiu manifestações em Brasília, porque uma outra manifestação estava sendo preparada para o dia de hoje. No dia de ontem, nós tivemos, ao que tudo indica, uma série de atentados aos postes de transmissão de energia e à usina de Itaipu. No dia anterior, nós tivemos uma tentativa de bloqueio nas refinarias para que o petróleo, a gasolina, não fosse distribuída. Nós estamos vivendo um momento extremamente tenso e que a única resposta que a gente pode dar é, primeiro, dando nomes aos bois. Desculpe discordar do nosso âncora, o vetusto jornalista Paulo Schiff, mas é terror. Porque cada dia você escuta uma notícia e você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Tudo é possível. Não haverá posse, em 72 horas o exército vai, eu vou para a porta dos QGs militares, nós vamos tomar Brasília, nós vamos impedir a posse do presidente, nós vamos isso. Nós estamos vivendo num momento em que não dá para baixar a guarda. A única solução é, primeiro, nomes aos bois. É terrorismo. Temos que identificar aquela senhora que muitos de vocês viram, de 67 anos, que diz que evacuou em Brasília, acho que era o Palácio do Planalto que ela estava. Ela não é uma senhora de 67 anos, ela é uma terrorista, ela é uma criminosa. Tem que identificar quem fez o ato, quem invadiu, quem depredou, quem humilhou, quem xingou, quem ameaçou. Tem que identificar quem financiou. Eu fiz uma conta brincando de Paulo Schiff, ele fala que vai ter 50 ônibus saindo de Santos. 40 pessoas por média dá 200 pessoas. Cada ônibus, 17 mil. Havia uma diferença de preço, 14, 15 mil se o ônibus fosse embora e viesse buscá-lo depois, ou se ele ficasse lá 17 mil, porque aí não pagaria a moradia. Dá alguma coisa, se eu estiver errado, Paulo, você me corrige, R$350 por pessoa. O Auxílio Brasil é de R$600. Nós estamos vivendo fome. Por último, a gente tem que discutir, e acho que o dedo na ferida, eu sou o médico da bancada, eu tenho o direito de colocar o dedo na ferida literalmente, quem planejou, quem orquestrou, quem fugiu, quem está nos Estados Unidos, quem não conseguiu fazer cocô, quem está escondido com a família em Miami, tem que ser preso. Primeiro que a conta está toda errada, né? Então vamos lá. 50 ônibus de 40 pessoas dá 2.000. Isso aí, tirei um 200, zero. Tirou um zero. É que eles faltaram os outros 180. Eu entendo que se a tentativa de colocação de bomba por aquele empresário do Pará, por exemplo, que foi preso, isso é terrorismo. Você dinamitar torres de transmissão de energia ou bloquear refinarias é terrorismo. O que eu entendo que não é terrorismo são essas pessoas que invadiram e depredaram lá porque elas não estavam armadas. Então, eu respeito quem entende que é terrorismo, mas eu discordo. Agora, o Benjamin citou nome aos bois, né, na expressão, e uma das pautas é exatamente essa. No domingo à noite, foi criada uma página no Instagram com esse nome aos bois,
e passou de 1 milhão de seguidores em menos de 48 horas. O Ministério da Justiça colocou um site, Pavão, para denúncias e já foram mais de 50 mil denúncias. Paulo, a primeira coisa, a maioria das As pessoas vão ser identificadas e vão responder. Muitas estão apagando agora, mas a gente não pode esquecer que tanto o pessoal da esquerda quanto da direita, um vigia o outro. Então, assim, um político que faz um tweet, seja lá qual hora da madrugada, minutos, segundos depois já está reverberando. Já está printado. Já está printado e já não adianta você apagar. Então é o seguinte, isso já estava sendo monitorado, infelizmente não pelas autoridades que deveriam monitorar, mas estão muita gente monitorando. E primeiro, durante horas, né, várias horas, as pessoas que foram a Brasília estavam com orgulho de ostentar o que estavam fazendo. Estavam batendo no peito e falando, olha, eu sou patriota, estou destruindo isso aqui em nome do meu presidente, em nome do Brasil. Várias pessoas com gritos de ordem, quer dizer, coisas absurdas, que você é contra um comunismo, né? O Estado virar um Estado comunista. Eu sou contra o comunismo, então eu vou destruir o país, vou destruir as instituições. Em resumo, é isso. Então, assim, não tem nada a ver com esquerda, com direita, com ideologia. São criminosos e precisam ser identificados. Espero que sejam identificados rapidamente, punidos com exemplar decisão e principalmente que as coisas cheguem exatamente como o Benjamin falou. Porque é aquela coisa, rapidamente, Revolução Farroupilha a gente fala, Bento Gonçalves era o líder, golpe da República, Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e outros, os líderes, queda de 1930, Getúlio é o líder, você tem os militares da de 64, Castelo Branco, você tem o Geisel, você tem o Costa e Silva, você tem vários. Quem é o líder ou os líderes dessa revolução? Quem é que ficaria no poder com essa revolução? Então, assim, você tem uma revolução, e nesse ponto é que eu discordo respeitosamente de você, Paulo, que quando a gente fala que as pessoas que estão indo lá com armas na mão ou não, essas pessoas passam a ser partícipes, armas e utilitários desse golpe. Porque o nome... Vamos parar de falar fake news para falar mentira? Vamos parar de falar movimento para falar terrorismo e tentativa de golpe? Sim, houve uma tentativa de golpe. E o mais emblemático na situação de Brasília do último domingo, que suplanta até o do Capitólio. Os 3 poderes da República foram atingidos na sua medula, destruíram o plenário do STF, destruíram os plenários da Câmara e do Senado e destruíram o Palácio do Planalto. Isso é emblemático, isso é recado dado, não foi por acaso. Não foi por acaso. E a gente tem provas agora que as coisas foram totalmente monitoradas e conduzidas. Então, essas pessoas que foram, elas se acham patriotas, se acham defensores da família, da religião, de Deus, do que elas podem nominar, mas são criminosas, terroristas, essas pessoas, e precisam ser tratados com energia total, porque se isso não for feito, não vai parar e teremos sim mortes. É só aguardar. Eu tenho várias brincadeiras possíveis. A primeira que eu queria dizer, acho que o site tem que mudar. Não é nome aos bois, é nome aos burros, né? Porque além de cometer o ato terrorístico, eles deixaram DNA. Eles filmaram eles mesmos, eles defecaram. E é uma brincadeira assim, nós vamos fazer agora o exame do cotonete para identificar de quem é a titica que deixou lá. Mas eu queria chamar a atenção de hoje, eu vi uma das entrevistas mais constrangedoras do mundo, que é do general Santos Cruz, que dizendo, olha, eles não são da direita, nós não queremos eles são piores, eles são bestas. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, Benjamin Rodrigues Lopes e Marcelo Pavão estão analisando, comentando as notícias, essa polêmica toda que envolveu o país desde domingo e que já vem envolvendo há mais tempo.
com você, telespectadora, eles estão analisando. Eu vou juntar duas notícias. O presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital, na verdade no hospital parece que não havia o registro da internação dele e prepara a volta ao Brasil. E o ex-ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, Anderson Torres, que era o secretário de Segurança do Distrito Federal no início das invasões no domingo, foi rapidamente destituído do cargo pelo governador, que depois também foi afastado do cargo pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele também nos Estados Unidos, ele teve a prisão decretada ontem pelo Alexandre de Moraes e ele declarou que volta ao Brasil, Benjamin. Super Alexandre de Moraes. A gente vive um momento que é engraçado, que o juiz é quem mais tem peito nessa história toda. Nós estamos vivendo alguns momentos que são estranhos demais. Como é que um presidente da República abandona o país no penúltimo dia do governo, entra com passaporte diplomático em outro país, ele deixa de ser presidente, ele é o quê? Ele está no país com que tipo de visto? Ele passa mal e ele sempre passa mal quando a família ou eles são ameaçados. Ele vai a um hospital que não tem um registro da entrada dele. Ele usou um nome falso, ele usou um pseudônimo, não faz cocô, sei lá. A gente tem que entender um pouco essa série de ações. A gente tem um secretário de segurança que foi um ministro do governo, ele toma posse, sabe que vai haver uma grande manifestação no Distrito Federal e vai embora se encontrar com o ex-chefe nos Estados Unidos. No mínimo, é covardia, prevaricação, não é. Foi uma sabotagem, foi algo predestinado, premonitorado e que a gente agora tem que colocar, voltamos ao comentário anterior, nomes aos bois. Quem se beneficiou com tudo isso? E acho que o governador que está afastado, ele tem que pensar muito bem o que vai acontecer com ele. O menor que vai acontecer é ele perder o mandato, mas acho que ele termina os dias dele também na cadeia. A discussão é o que vamos fazer com o nosso ex-presidente se ele voltar ao Brasil. É sempre importante deixar claro, muito clara, a informação para o telespectador, para a telespectadora da TV Cultura Litoral. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele ganhou protagonismo em função de uma série de decisões, porque ele que cuida, desde aquele processo das fake news, então as coisas vão chegando nele. Agora, ele não atua, num caso desse, por iniciativa própria. A prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, foi pedida ao Supremo Tribunal Federal pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. Então, não é uma iniciativa do Alexandre de Moraes. Mas deixa eu só fazer uma correção, um comentário do Paulo. Quando a gente fala do Xandão, do Alexandre de Moraes, a iniciativa, lógico, não é dele, ele trabalha por ofício, mas ele tem coragem de tomar as decisões. A gente vê, por acaso, um procurador-geral da República, vocês escutam alguma iniciativa, alguma decisão, alguma interferência dele? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, há hoje no Supremo alguém com coragem. Apenas complementando tanto o que o Benjamin quanto o que o Paulo falaram, a gente precisa explicar por que o ministro Alexandre de Moraes é o que decide essas coisas. Não é porque os outros ministros falaram, decide você, Alexandre, que a gente vai aplaudir. Isso no direito chama-se prevenção. O juiz ou o magistrado, no caso o ministro, que tomou as decisões naquele primeiro processo das fake news, que teve aquela tentativa de invasão na Polícia Federal, toda aquela situação, vem no mesmo processo. Então, todas as medidas relacionadas àquelas fake news, tentativa de golpe e todas as situações afins estão relacionadas, estão preventas ao ministro Alexandre de Moraes. Fazendo apenas uma comparação, todos os processos da Lava Jato eram de competência do ministro Edson Fachin, porque senão ficam dizendo que o único que decide, o único que faz, e não é assim, é uma questão legal. Mas muitas dessas decisões depois passam obrigatoriamente pelo plenário. O próprio Alexandre de Moraes já determinou que o plenário
referende essas decisões. Elas são decisões que depois é dada uma decisão liminar, provisória e imediatamente encaminhado ao plenário para que decida. Então, porque senão fica aquela história, só Alexandre de Moraes, é ele que caneta, é ele que decide. Não, é a lei que assim determina, Paulo. Nós temos duas pautas relacionadas a crimes diferentes na nossa região. Na virada do ano, em Praia Grande, no dia 31, um rojão explodiu perto de uma pessoa, no vestido de uma turista de 37 anos, ela morreu. No Fantástico da Rede Globo, no domingo, foi apresentado um vídeo que mostra um homem levando uma caixa com rojões para a praia de Praia Grande e mostra depois esse homem saindo da praia com uma criança. A polícia encontrou uma caixa na praia e a perícia nessa caixa pode ajudar a identificar esse homem que aparece com a caixa de rojões. Essa é uma das notícias de crime local. Outra é em Ilhabela, um fotógrafo fez um ensaio sensual com uma menina de 14 anos, isso caracteriza pedofilia, e ele foi acusado de acariciar e beijar a menina e foi preso, Pavão. Então, são dois crimes completamente diferentes, mas são duas pautas regionais. Essa questão do fotógrafo de Ilhabela, então a gente precisa também, várias coisas precisam ser esclarecidas. O que uma menina de 14 anos estava fazendo sem os pais acompanhando essa menina no ensaio? Então, assim, é o jogo dos 7 erros. O fotógrafo é um assediador, a família deixou uma menina de 14 anos de fazer um ensaio sensual. Então, assim, precisa ser muito esclarecido. Mas você falou só de 2 erros, né? Então, e vários 7 outros. com exagero. Né? E a gente vai sabendo outras coisas. Porque aquelas coisas, o que essa menina estava fazendo lá? Ela tinha autorização, os pais deram autorização, ela estava escondida, fugia, ela tem algum relacionamento com esse fotógrafo. Não é culpabilizar a vítima, mas a gente precisa esclarecer mais o que estava acontecendo. Né? Porque há toda uma série de informações que a gente não tem. E antes de mais nada, o cara precisa ser enquadrado. Antes de mais nada, ele estava cometendo um crime. E a gente não pode passar pano para criminoso. Com relação à Praia Grande, é outra cena que precisa ser analisada com detalhes, porque é o seguinte: há toda uma legislação federal, Paulo, Benjamin, amigos, no que falam, olha, que os fogos têm que ser vendidos, a autorização. Agora, na hora do Réveillon, eu passei Réveillon aqui em Santos, o policiamento era ostensivo, motorizado, a pé, ostensivo. Eu fiquei horas na praia, eu vi um evento só de fogos de artifício soltos na areia e logo em seguida uma série de policiais militares já cercaram o local e não houve mais nenhum incidente. O que houve em Praia Grande é um desleixo das autoridades constituídas, porque não podem proibir, mas podem coibir abusos, e eu não estou vendo. A gente vê na hora ali uma clareira das pessoas em volta, uma moça mortalmente ferida, né? E a gente está vendo o que ali? Não estamos localizando muito as polícias. Isso é outra coisa que a gente precisa responsabilizar, seja a prefeitura, seja a guarda municipal, sejam todos, inclusive onde estavam os outros policiais. A gente não pode mais fazer uma festa atraindo milhões de pessoas à praia, como é em Praia Grande, como é em Santos, como é em todo o litoral. A gente atrai turista, atrai a população para levar a família, e não foi o único caso em Praia Grande. Teve um outro perto dos Coqueiros, que a família foi atingida e tinha gente grave no hospital com queimaduras. Então, assim, vamos esperar o quê? Mais gente morrer? Morreu e não vamos fazer nada? O que vai acontecer? Faltam menos de 353, 4 dias para o próximo Réveillon. Isso é com ele. Né? 350 dias para o Réveillon. Nós vamos esperar o quê? O próximo Réveillon para tomar iniciativa? Como é feito com as chuvas, que a gente espera cair para depois falar, olha, não teve? Não, precisa se trabalhar, a prefeitura, prefeita Raquel, seus secretários e todo mundo, precisam agir imediatamente. Não é sentar no castelinho e fingir que não tem nada a ver. Na verdade, a legislação, Santos já tentou uma legislação de proibição da venda de fogos de artifício e foi considerada inconstitucional. A atribuição dessa legislação é federal.
Agora, o Benjamin, como plantonista de unidade de saúde, já deve ter visto muita gente que se mutila ao soltar os rojões. Não só machuca os outros, mas muitas vezes a própria pessoa se mutila, né? Eu vou entrar no jogo dos 7 erros, dos 7 crimes do Marcelo Pavão. Isso é, quando for número, você já nem olha para mim, já olha para o outro lado, porque eu sempre São me confundo. 354 dias que falta para o final do ano. Pavão Se o ano não for bissexto. Esse ano não é bissexto. Então vamos lá. Eu conto sempre uma história que quando eu estava recém-formado, eu fiz um plantão na praia, em Praia Grande, e estava tranquilo até às 11h45. Das 11h45 até a meia-noite e 15, eu atendi, número nunca me saiu da minha cabeça, 52 pessoas com queimaduras graves de rojão. Ou porque se auto-atiraram, ou porque foram atingidas, dedos queimados, crianças com perda de pedaços, carne mesmo. Então, assim, é algo que tem que ficar no passado da nossa vida. Eu gosto, acho bonito, mas não tenho nenhuma grande paixão por fogos. Acho que o episódio dos drones que fizeram em Santos talvez seja o futuro. Chega, não precisa mais estourar barulho. Os chineses usavam isso na adolescência do Paulo, há 3, 4 mil anos atrás, para afugentar os maus espíritos que viriam nos últimos dias dos anos. Hoje os maus espíritos vêm de avião de Miami. Então a gente não precisa mais de fogos de artifício. Quanto à menina que foi violentada, estuprada, é estupro quando alguém na profissão, ele passa do limite. Um fotógrafo que ao fotografar qualquer pessoa, põe a mão, passe a mão, beije, está estuprando. A pena é dobrada se ela é vulnerável, menor de 14 anos. Quem trabalha na periferia de São Vicente, Praia Grande, Cubatão, é muito comum as meninas de 14, 15 anos já terem vida sexual ativa. Não é comum, não é aceitável, mas é a nossa realidade. Agora, um fotógrafo abusar desta criança é um crime. É um crime, no mínimo de desleixo, da família dessa criança não estar lá. Um ensaio sensual não é de graça. O ensaio sensual não é algo que se faça em minutos. É algo marcado, é conversado. Nesses tempos de internet, é muito difícil a vigilância dos pais e dos responsáveis pelas crianças. Mas acontece. Não dá para passar pano. Este rapaz que teve o rosto protegido, não merece ter o rosto protegido. Ele merece ser enquadrado como estuprador. São 2 crimes locais e a gente vai acompanhar a continuidade das apurações e verificar o que vai acontecer com os autores desses crimes. Tanto o fotógrafo, que, segundo Benjamin, estuprou a menina em Ilhabela, usou o termo estupro, quanto não se sabe se é crime doloso, homicídio doloso ou culposo do homem que soltou o rojão que matou a turista em Praia Grande na virada do ano. Opinião Litoral volta um pouquinho mais soft, um pouquinho mais suave, com pautas mais leves no terceiro bloco. Fica aí que é rápido. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco desta quarta-feira. O Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Vamos passar rapidamente por essa notícia, mas vale a pena registrar. Depois das cenas de domingo em Brasília, houve uma outra invasão. É a invasão das fake news, das informações falsas, sobre o que aconteceu domingo em Brasília e o que aconteceu depois. Então tem de tudo. Tem militante do MST, ou um homem, um violento do MST, quebrando uma janela que é de outra ocasião. Tem denúncias de que uma idosa de 77 anos teria morrido dentro da prisão. Tem denúncia de maus tratos em crianças, que o governo Lula teria sido citado na ONU como o Brasil descumprindo o Pacto de Genebra, que proíbe a tortura. Tem fake news, Benjamin, para tudo quanto é gosto, né? Qual a novidade? Eu só estou esperando a pauta light que você prometeu. Isso também é uma fake news.
Eu acho que assim, a gente está começando a acostumar com a expressão fake news. O que eles estão fazendo é uma manipulação grosseira da verdade. E o pior de tudo é que todos nós conhecemos pessoas que acreditam nisso. Eu escutava uma rádio local hoje que um âncora contava que o parente dele acreditava realmente nessas maiores barbaridades, que a velhinha morreu no acampamento, que as crianças estão presas, e por aí vai afora. Que o governo Lula, que tem 7 dias, já foi denunciado na ONU, e vão acreditar que a Terra é plana. Não é? Olha, astronautas, inclusive astronautas eleitos por São Paulo, já declararam que a Terra não é plana. Isso é fato. E que ninguém contou para eles, que eles ninguém viram. Contou. Eles viram, o próprio astronauta, o menino, o ex-ministro e o senador eleito, Marcos Pontes, disse: a Terra não é plana. Mas, Paulo, assim, a gente fica vendo essas situações e a gente às vezes não faz o link. Então, assim, de onde vieram as 72 horas? Da Constituição? De alguma lei? Não. Foram as horas que Jesus ressuscitou. 72 horas. Então, qual é o fundamento legal? Esperem 72 horas. Quem iria ressuscitar se ninguém morreu? Então, vamos começar de ser idiota. E eu estou falando isso com você que está nos assistindo agora, que ainda acredita nessa baboseira bolsonarista. As 72 horas foram baseadas nas 72 horas da ressurreição de Cristo. Se isso não é um passo à loucura, eu não sei mais o que é. Pegaram a foto de uma senhora idosa que morreu há 3 meses e colocaram como ela tendo morrido em Brasília. Chamar a Convenção de Genebra falando de tortura. Gente, a mente que inicia essas redes bolsonaristas de mentiras, ela é doentia. É doentia. Então, assim, vamos parar de falar besteira, porque a coisa está ficando séria demais e a gente está colocando aqui no Opinião, a gente está insistindo. Antes que haja derramamento de sangue, vamos parar com essa loucura, porque não há outro nome. Isso é loucura. Vamos parar. Se você não gosta do Lula, se você não gosta do PT, ok, você não está sozinho. Na próxima eleição, vote no seu candidato. Agora, torcer para que haja o caos no Brasil, eu torço muito. Isso é minha opinião pessoal. Eu quero muito que as investigações cheguem aos grupos de WhatsApp, que parem com aquela hipocrisia das pessoas que ficam passando mentiras por redes de WhatsApp, como se estivesse num jogo de futebol, na praia, ou no churrasco com o tiozão. Então, vamos começar a separar o joio do trigo. Essas pessoas precisam, eu desejo muito que sejam enquadradas para parar com a hipocrisia. Não é brincadeira. Na hora que tiver morte, a gente vai começar a mudar. Vamos esperar ter morte? É isso? Bom, agora a gente começa, pelo menos uma pauta um pouquinho mais leve, uma avaliação bem rápida. O mercado financeiro reagiu de uma maneira que sugere que há a crença de que o governo Lula saiu fortalecido desse episódio, Benjamin, pela maneira como essa crise foi enfrentada. O mercado financeiro é uma entidade extremamente, no mínimo, engraçada. Se a gente diz que nós vamos quebrar o teto para dar comida para quem está passando fome, a bolsa despenca e o dólar sobe. Se Brasília é invadida, os 3 poderes são ameaçados, tudo bem, o governo está fortalecido. Não dá para comentar. É o Deus Mercado, né, Paulo? O Deus Mercado é exatamente o que o Benjamin falou. Quer dizer, então, você está dentro da lei fazendo lá as manobras para você pagar as contas, o Deus Mercado se pronuncia, todo mundo fica, vai acabar o Brasil. Destrói em Brasília, o Deus Mercado volta e fala: Lula é confiável. Hipocrisia pouco é bobagem, né? A maneira como o governo Lula enfrentou a situação, principalmente a Polícia Militar de Brasília, depois que o comando foi trocado, enfrentou a situação com muita competência, principalmente, como a gente usou a expressão, não houve derramamento de sangue, porque não houve mortes. Foi um episódio de extrema violência, houve omissão das autoridades de segurança do Distrito Federal no início
das invasões e das depredações, do vandalismo, mas depois que o comando foi passado por Ricardo Capelli, pelo decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal pelo Lula, a polícia se mostrou extremamente competente, rapidamente recuperou os prédios invadidos e efetuou centenas de prisões, né? O primeiro número era 412 prisões, mas investigações vão levar, inclusive hoje, estão levando a novas prisões. A outra notícia ainda não é a pauta leve que eu anunciei. Vai chegar a pauta leve, vai chegar. A pauta leve é para acabar o programa. Mas é que o jogador Robinho, um ídolo do início desse século no Santos, com os títulos de 2002, título de 2004, depois carreira na Europa, depois a volta e a Copa do Brasil em 2010, ele, aos 38 anos e condenado na Itália por violência sexual, ele pensa em voltar a jogar. E as possibilidades de negociações, Pavão, são com a Portuguesa Santista e com o Brasiliense. Paulo, rapidamente, porque é um assunto que é muito triste para qualquer torcedor do Santos e para quem vive aqui em Santos. O Robinho de 2002, o Robinho dos títulos, é aquele Robinho que eu vou lembrar para o resto da vida, é um herói do Santos, um jogador excepcional. O Robinho fora das quadras, ele deveria hoje, na minha opinião, a gente já sugeriu aqui no programa e volto a falar, ele deveria procurar uma outra situação para se reerguer, se refazer, fortalecer a sua família, proteger a sua família. Sinceramente, voltar para o futebol, depois do que aconteceu, eu acho que é uma extrema bola fora e eu vejo que o Robinho vai arrumar muito mais para a cabeça do que voltar a jogar. Mas aquele Robinho de 2002 é um ídolo incontestável. É muito confuso a gente comparar a pessoa com a entidade. Existe uma entidade Robinho nessa história. Eu não o conheço pessoalmente, muitas pessoas que privam da amizade dele, dizem que é uma pessoa muito legal, sim, mas ele não é o ex-jogador Robinho, ele é o violentador sexual Robinho, condenado e que não cumpriu a pena até agora. Acho que a gente, cidadãos de bem, tem que dizer o seguinte, ele não é um cara que roubou, é um cara que tropeçou, que machucou. Ele violentou uma mulher, foi condenado e teve todo o direito à defesa e não cumpriu a pena. Eu não quero o Robinho, este Robinho, no time da minha cidade, no time do meu vizinho, tendo protagonismo enquanto ele não pagar o que deve. A pauta que eu anunciei no intervalo, que tornaria o último bloco mais leve, é uma das principais premiações do cinema internacional. Aconteceu ontem, a entrega do Globo de Ouro nos Estados Unidos. O telespectador brasileiro, o cinéfilo brasileiro, inclusive o Marcelo Pavão, teve dificuldade de acesso à transmissão. Houve uma confusão em torno da transmissão dessa premiação, que é talvez a mais importante depois do Oscar. Mas o Pavão, que é cinéfilo, ele vai comentar um pouquinho fatos extremamente importantes, curiosos nessa premiação de ontem. O diretor de cinema Steven Spielberg, que tem 50 anos de carreira, sim, o primeiro grande sucesso dele, Tubarão, é de 74, não é, seu? Sim, 75. 75, se não me falha a memória, é o primeiro grande sucesso do Spielberg, né, Tubarão? O estrondoso mundial foi o primeiro. Mas são 50 anos de carreira, sim, e ele se mostra em plena forma, sim, ganhou o prêmio de melhor direção. O ator Austin Butler, pelo filme Elvis Presley, que é um filme maravilhoso, também ganhou o Oscar de o Spielberg melhor diretor por Fabelmans e o Austin Butler pelo Elvis, né, pelo filme Elvis, melhor ator de drama. Mas tem a Kate Winslet, que também foi premiada, e o Pavão vai contar a história desse ator da foto, premiado ontem como melhor ator coadjuvante, que é uma história muito, muito, muito bonita e inspiradora, né, Pavão? Eu só fiquei com medo, que eu achei que esse era o Elvis Presley. Eu falei, merecido. Não. Se esse é o Elvis Presley, esse merece da foto tudo. É o ator Ke Huy Quan, né? Quem que é Ke Huy Quan? Ele ganhou ontem o Globo de Ouro
por melhor ator coadjuvante no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse mesmo filme deu o Globo de Ouro de melhor atriz para Michelle Yeoh, que é outra atriz maravilhosa. Mas quem que esse Ke Huy Quan é? Todo mundo, pelo menos no Brasil, em boa parte das crianças dos últimos 30 anos, e quem tem mais, assistiu pelo menos uma vez na vida o filme Caçadores da Arca Perdida e o Templo da Perdição e o filme Goonies, né? Quem que é esse Ke Huy Quan? É aquele menininho oriental que foi o parceiro do Indiana Jones no Templo da Perdição, no segundo filme, no início dos anos 80, e logo em seguida, em 85, fez os Goonies, que é outro sucesso do Spielberg, Caçadores e o Goonies. Esse rapaz, ele hoje tem 51 anos, ele ficou mais de 20 anos aposentado, porque não lhe davam trabalho no cinema. Então ele era mais um ex-ator mirim, que foi aposentado quando cresceu. E ontem, na cerimônia do Globo de Ouro, ocorreu, no bom sentido, aquela tempestade perfeita. Porque o Ke Huy Quan, na hora que ele foi receber o Globo de Ouro, ele agradeceu ao Steven Spielberg, que estava na plateia, por ter dado a primeira oportunidade no cinema. Então, é um ciclo que se fecha de agradecimento, que ele tem um papel excelente, ele é resgatado, e a gente precisa lembrar no cinema que alguns papéis não apenas dão nova visibilidade, como resgatam o ator. John Travolta foi resgatado do ostracismo em Pulp Fiction. Nós temos vários atores e atrizes. Ontem mesmo, a Jennifer Coolidge ganhou o seu segundo Globo de Ouro consecutivo pela minissérie White Lotus, que é maravilhosa também, na HBO Max, que ela era... Quem é essa Jennifer Coolidge? Quem assistiu qualquer filme da série American Pie, ela era a mãe do Stifler, aquela que todos os amigos queriam sair, né? Então, assim, outra atriz que estava no ostracismo e voltou. Então, esse símbolo de ontem, esse é o Ke Huy Quan, que é o que ganhou o Oscar de coadjuvante, ele é um símbolo que... Globo de Ouro. Globo de Ouro, que ele, essa retomada, esse ressurgimento, ele não é impossível, basta você querer. E outro prêmio que merece ser destacado, também, só que como atriz coadjuvante, é a premiação da Angela Bassett, que ela faz a rainha de Wakanda no primeiro filme do Pantera Negra, e no segundo, após o falecimento do Chadwick, que fazia o Pantera Negra, ela literalmente segura o filme nas unhas, ela domina o palco, e a Angela Bassett, ela já concorreu a melhor atriz ao Oscar pelo filme Tina, e agora eu torço muito para que ela vença também no coadjuvante. Você falou dos principais prêmios, a gente precisa falar dos Fabelmans, que é o filme do Spielberg, que é o mais recente filme e pode ser o último filme cuja trilha sonora foi feita pelo mítico, pelo gigante John Williams. E o filme é uma... Ele já tem 90 anos, Tem né? 91 anos já. E ele disse que iria se aposentar das trilhas sonoras. O que é uma pena, mas com 91 anos a gente até entende. E o próprio Spielberg ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor. E esse filme, Os Fabelmans, é um filme autobiográfico. É autobiográfico. E ele é sensacional. Ele é lindo. E eu já aproveito aqui, para quem for assistir, ele vai estrear agora no início de fevereiro. No final do filme, há uma participação especial do diretor David Lynch, fazendo o papel do mítico diretor John Ford. É a cena final... Não, eu não vou falar nada. E talvez uma das cenas mais bonitas para quem gosta de cinema. Não é spoiler. De jeito nenhum, eu não estou revelando nada. Desculpa, eu não estou revelando absolutamente nada do filme. O David Lynch, ele interpreta o John Ford e ele dá umas dicas para o jovem Spielberg que faz.
Prestem atenção, inclusive no final, porque muita gente vê o filme e vira a cabeça. Assistam o final, ele é lindo. Da mesma forma que eu me emocionei quando eu vi Cinema Paradiso, quando eu vejo alguns filmes sobre cinema, esse final dos Fabelmans, ele é, assim, apaixonado por cinema, vai ter aquela poeirinha nos olhos, vai lacrimejar, porque ele é maravilhoso. Cumprimos a promessa de suavizar um pouco a pauta no final, no bloco final da Opinião Litoral de hoje, Benjamin? É porque a gente não contou que o Globo de Ouro não passou no Brasil, muito em função porque nos anos anteriores houve uma denúncia de corrupção. Eu não ia contar isso para não estragar a pauta. Ele não deixa ficar num ambiente bonito, ele tem que jogar uma... Eu só ia perguntar para o Pavão, assim, Pavão, sinceramente, cinema de rua ou cinema de shopping para ver Spielberg? Cinema de rua. Com isso, chegamos ao final da Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo ao Benjamin Rodrigues Lopes e ao Marcelo Pavão a participação como comentaristas, a participação do Pavão também como crítico de cinema, agradecendo ao trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, começo da tarde, ou pouco depois da meia-noite na reapresentação. E se você está assistindo à tarde, boa segunda metade de quinta-feira para você. Se você está assistindo à noite, boa noite e até amanhã. A gente podia...